Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Primeira verdade que eu quero compartilhar, nós lemos no versículo 18 ao 20. Diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, o homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ela era noiva, já estava prometida, né? Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Primeira coisa que nós aprendemos, que o nascimento de Jesus trouxe como mensagem maravilhosa a fé, que é o Deus operando milagres em seu favor, buscando pessoas que estejam dispostas a crer em Jesus. Eu acho maravilhoso. Eu, por menos como homem, eu já li sobre esse trecho alguns outros homens e algumas outras mulheres sobre a vida de Maria e José. Eu vejo assim como o pai escolheu pessoas que de fato eram tão tementes a Deus. Primeiro, saiba que Maria, ela era uma adolescente. Ela deveria ter em torno de 15 a 17 anos. Alguns estudiosos dizem que ela deveria ter em torno de uns 16 anos. José era um homem justo, diz a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Primeiro, Maria, ela corre o risco na cultura de morrer apedrejada. Por quê? Porque uma mulher que já estava comprometida, ela já era praticamente uma aliança de casamento já estabelecida. E se encontrasse grávida, a cultura hebraica, por eles serem judeus, a condenação era morte por apedrejamento. E Maria está se sujeitando a este risco porque ela creu na promessa que o Senhor lhe fizera por meio do anjo. Por outro lado, quando eu vejo José sabendo de que Maria estava grávida, aí eu falo assim, como a gente precisa de homens igual a José, né? Porque este homem, ele era um homem justo, e o texto diz assim, ele ia deixá-la porque ela estava grávida, porém ia fazê-lo como? Porque ele não queria expô-la, difamá-la. Quantos homens, vou me incluir nisso, quantos de nós precisamos aprender a proteger uma mulher desse jeito, né? Muitos homens difamam, muitos homens estão espalhando, né? Muitos homens saem apedrejando, né? Verbalmente, socialmente, querendo muitas vezes ridicularizar, insultar, trazer mais e mais vergonha. Você repara que o texto vai dizer, porque ele era um homem justo, ele não queria difamá-la e ele estava deixando secretamente. E também era um homem de fé, porque quando o anjo veio, ele disse, não temas tomá-la, o que está nela não é de homem, é do Espírito Santo. E ele também creu. E assim aconteceu. Então, quando nós vemos você percebe que o nascimento de Jesus, você já vê a intervenção do Senhor no âmbito familiar. O que Deus é capaz de fazer num casamento.
o que Deus é capaz de fazer no meio de uma história familiar. O que Deus é capaz de fazer em convencer alguém. Reparem você que não foi Maria que teve que convencer José. Foi o próprio Senhor, na mensagem que fez esta obra. Ele interveio. Por isso que eu falo que primeira maravilha a gente vem de fé. Que o único que pode convencer-nos de pecado, de justiça, de juízo, o único que pode entrar na nossa mente e ser capaz de tirar todas as opressões, de tirar todos aqueles pensamentos que muitas vezes nos destroem, que fazem muito mal, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Mas há algo que cabe a nós, sim, o crer. Quem foi o primeiro a crer? Quem foi primeiro? A quem veio o anjo primeiro? Mensageiro? Maria. Sempre tem alguém que começa crendo, reconhecendo. E a maravilha que nós vemos aqui é a concepção sobrenatural, obra divina e não humana. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O seu nascimento é a declaração, a sua concepção de um milagre, de algo que só Deus pode fazer. Há algo na sua vida que só Deus pode fazer? Há alguma coisa na sua família que só Deus pode fazer? Então você precisa de um milagre. E o Natal é um anúncio para você, de você relembrar Deus dizendo para você: eu ainda sou um Deus que faço maravilhas. Eu sou um Deus das coisas impossíveis. Porque Maria disse: como se dará isso, se eu não conheço varão? Como vai acontecer isso? E o Senhor trouxe uma palavra e Ele disse que o Espírito Santo estaria pousando. Nós cremos nesta declaração. Vou abrir um parênteses. Tem gente que diz que nós não acreditamos em Maria. Isso não é verdade, viu? Se você ouviu de alguma forma, isto não é verdade. Nós cremos em absolutamente tudo que as Escrituras falam de José, de Maria, de Pedro e de todos os personagens bíblicos. Nós cremos nisto. E Maria não foi uma mulher qualquer, senhores, nem muito menos José. Foi dado privilégio que nenhuma outra pessoa teve, que em seu próprio ventre, habitava, no seu próprio ali, no seu útero habitava a plenitude, o próprio Deus encarnado estava sobre a vida dela. Que privilégio amamentar o próprio Jesus, que coisa tremenda, não era uma mulher qualquer. O que nós dizemos, porque as próprias Escrituras nos proíbem a respeito disto, é adorar Maria, render louvores, fazer orações, cânticos. Isto nós não fazemos, porque as próprias Escrituras nos dizem que o único que nós devemos adorar é o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você ler as Escrituras, quando Maria faz o seu próprio cântico, ela mesma chama o próprio Jesus de o meu Senhor. Ela mesma está reconhecendo o próprio Filho como o Senhor, como o Rei dos Reis. Ela sabia disso. Em momento algum você pode perguntar para qualquer estudioso da Bíblia, qualquer estudioso que lhe mostre um versículo nas Escrituras que dizem que nós devemos adorar. Você não vai encontrar. Então, as Escrituras nos mostram isto, nos apontam as maravilhas do Senhor. Então, Natal, o nascimento de Jesus,
traz sobre nós, do ponto de vista de Deus, Deus é um Deus de milagres. E traz para nós o desafio de eu preciso crer, assim como Maria e José creram. E porque eles creram, Deus o usou como instrumento para manifestar a sua glória. Por isso a palavra do Senhor nos ensina a crer que Ele está operando maravilhas. Então a mensagem de Natal é uma mensagem de fé. Segunda coisa que nós aprendemos, a mensagem de Natal, o nascimento de Jesus, trouxe também uma mensagem de perdão. Deus criou um plano para redimir, para comprar, para purificar, para libertar-nos dos nossos pecados. Olha o que diz o versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que significa a palavra Jesus? Ou o nome Jesus? Olha o significado. O Senhor salva, né? O Senhor salva. No Novo Testamento a palavra Jesus significa isso. E no Antigo Testamento você tem a palavra Josué, que também significa o Senhor salva. Por isso que a expressão em hebraico é muito parecida do grego, né? Yeshua, né? Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Gastei todo o meu grego, meu hebraico agora, hein, pastor Paulo, hein? Então, assim também você encontra essa expressão. A palavra Josué no hebraico tem esse mesmo som, né? A ideia de o Senhor salva. O Senhor é o Salvador. Ele é aquele que veio nos salvar dos nossos pecados. Porque eu e você sozinho, a gente não consegue lidar com essa natureza. Eu e você, a gente tenta, se esforça. Depois de um tempo, o que acontece? Volta tudo de novo. Mas quando Jesus governa a nossa vida, eu tenho um encontro com Ele, quando eu reconheço que isto não está na minha capacidade, quando eu digo, Jesus, eu não posso fazer nada, eu sou pecador, eu preciso do teu perdão, lava-me com o teu sangue. A palavra remir é a ideia de palavra comprar, a ideia de você tem uma dívida tão alta que você não consegue pagar, nem que você trabalhe a vida inteira. Mas alguém vem, paga a sua dívida, te entrega aquela carta de que você pagou e diz para você, você é livre, você não deve absolutamente mais nada. Olha que coisa maravilhosa. A mensagem de Natal, então, é uma mensagem de perdão. Portanto, por isso que nós dizemos, Natal, ao reunir sua família, todo mundo deveria dizer assim, tem alguma coisa a perdoar hoje? Então eu quero perdoar. Se você tem mágoas, feridas, ao celebrar o Natal, você precisa lembrar que Natal tem a ver com perdão, com salvação, porque senão nós não estamos celebrando. O nascimento de Jesus é o nascimento de declaração de que nós precisamos de perdão. Sabe o que mais as Escrituras nos ensinam? Que a mensagem, o nascimento de Jesus trouxe para a sua vida uma mensagem de verdade, de fidelidade, de cumprimento das promessas feitas por Deus ao homem.
Olha o que o versículo 22 vai nos dizer. Versículo 22. Vai nos dizer assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Vamos ler juntos? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera aos profetas. Onde o Senhor dissera? Você depois lê em casa, Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Também as escrituras dizem em Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao 11. Esse eu gostaria que você abrisse, porque é a obra, o que Jesus, o que o nascimento de Jesus traz. Que promessa é esta que o Senhor também traz sobre sua vida? E ao celebrar o Natal, é lembrar daquilo que Deus disse da pessoa de Jesus. Isaías, versículo 61, do 1 ao 11. Isaías 61, do versículo 1 ao 11. Diz assim. Isaías 61, do versículo 1 ao 11. Isaías 61, do versículo 1 ao 11. Vamos lá? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs um manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor
diante de todas as nações. Numa palavra só, podemos dizer: o nascimento de Jesus é um tempo de esperança. É um tempo de que coisas novas irão acontecer. Ele está cumprindo a sua promessa. O nascimento de Jesus está colocando, as Escrituras como verdade. Está dizendo: a profecia está se cumprindo. Aquilo que foi proclamado pelo profeta Isaías está se cumprindo. O próprio Jesus, quando entrou no templo, abrindo as Escrituras neste texto, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele disse: esta Escritura, esta palavra se cumpriu hoje. E assim há muitas outras promessas que nós temos. Hoje nós esperamos a sua vinda, porque Jesus disse que voltaria pela segunda vez. Ele virá como ladrão na noite, resgatará. Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês, não se atemorizem. Não se desesperem, eu vou preparar lugar para vocês. Aí Felipe diz assim: então mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse: deixo-vos a minha paz. Não vos dou uma paz como o mundo dá, mas é uma paz diferente. Ele também disse, nessa mesma porção das Escrituras, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não disse que seria tudo maravilhoso. Ele disse que a sua presença, o Consolador, o Espírito Santo, estaria conosco, e Ele nos ensinaria, e Ele nos conduziria, e Ele nos capacitaria, e Ele nos dá o renovo, traz a sua obra a nós, e torna estas coisas que nós dizemos que são difíceis e complicadas, ela torna capaz de transformar a nossa vida. E o nascimento, o Natal, é uma celebração de dizer: Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua palavra. Portanto, eu vou perseverar. Eu não vou desistir. Repita comigo: Deus cumpre a sua promessa. Por isso eu vou perseverar. Porque talvez alguns de vocês estão dizendo: pastor, mas está tão difícil, já leva algum bom tempo, e eu estou cansado, ou cansada. Esse é um tempo de renovo, irmãos. Jesus renova nossas forças. E a palavra do Senhor, Ele traz garantias de que Ele cumpre a sua palavra. Por isso, nós temos que continuar crendo e declarando a nossa confiança no Senhor Jesus. Ele realiza esta obra. Por isso que Natal é uma mensagem das maravilhas. Portanto, olha o que diz o versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, é uma mensagem de esperança, de que Deus nunca nos abandonará neste mundo. Amém? Ele nunca nos abandonará. É uma mensagem de esperança. O Senhor está comigo. Você pode dizer isso? O Senhor está comigo. Tudo que eu preciso está em mim. Por quê? Porque se você entregou sua vida a Jesus, a plenitude do que é Deus habita em você. O mundo nos diz o contrário. Diz que você está sentindo falta de alguma coisa. Está te fazendo falta.
você tem falta, né? Esse tempo que a gente vê que a gente vive num tempo altamente consumista, né? Materialista, voltado para o ter. Eu digo que a gente precisa ir visitar alguns países ou algumas famílias, algumas casas, né? Aí a gente vê o pessoal tão feliz, tão pleno, tão cheio. E aí você percebe que às vezes nós criamos essa necessidade, o comércio cria essa necessidade, né? O comércio diz isso para você. Você sabe que isso é comercial. Você precisa de... É tanto que sai todo ano que a gente já perde até o... Né? Qual é agora o smartphone lá? É o 4 agora que está, né? É o 4, né? É o 5 agora já? Eu já perdi a conta, não dá para acompanhar, né? Eu preciso de um negócio desse, né? Eu preciso. Aí a gente começa a dizer, eu preciso. E aí você começa a criar até a necessidade. E você percebe que alguns anos atrás você não tinha isso. Ou você tinha. E a vida era muito difícil? A vida agora é mais fácil? Ela pode se facilitar para você ficar enchendo a paciência de muita gente às vezes, né? Ou para você pedir socorro. Ou para você jogar. Gastar o seu tempo. Não investir. Gastar o seu tempo. Passar o seu tempo. Aí você percebe que na verdade nós estamos cada vez mais distraídos. Cada vez mais isolados. Cada vez investindo menos em coisas que são eternas. Você precisa parar e pensar num momento o que realmente é realmente a felicidade, o que faz sentido. Eu não estou pregando contra, se você tiver o seu smartphone, escondê-lo para que eu não o veja, não faça isso, por favor, tá bom? Não, se eu pudesse, eu compraria um, vai ser legal. Mas eu confesso que eu não uso muito dessas coisas, basta um celular de 2 chips, que receba chamadas e mande mensagem, para mim está ótimo. Que é o que eu preciso. Tem tanta coisa naquele celular que eu não sabia nem como usar, né? Pelo menos eu e a Sueli, a gente não consegue. Mas deve ser legal, bacana, você pode usar, mas eu não consigo. Agora eu digo para você, há tantas outras coisas que a gente precisa na nossa vida. Há tantas outras coisas que são muito mais importantes. A mensagem de esperança de Jesus é dizer assim, não perca o sentido da vida, é Deus conosco. O que adianta, disse o próprio Jesus, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Jesus disse, louco. A expressão é sem cabeça, sem senso. Na linguagem popular, sem tutano, né? Já ouviram essa, né? Sem capacidade. Olha como você está vivendo. Esta noite pedirão a tua alma. E onde vai ficar tudo que você construiu? Sustentou? Mudou seu casamento? Transformou a vida do seu filho? Houve libertação? Está realmente mais feliz? Não, é apenas uma sensação, é apenas aquela coisa de mas às vezes nós estamos correndo tanto em tudo isso, e aí nós percebemos que quando nós estamos sem nada, quando tudo aquilo não faz mais sentido, o que a gente tem? Deus, a fé, a esperança. O que nós temos? O Senhor, a plenitude, Ele. Por isso que a palavra, os próprios discípulos não entendiam muito, né? Quando Jesus está na morte, Deus, eu estou com vocês todos os dias da sua vida. Eu gosto de pensar nisso, amados. O Senhor é o meu pastor. O Senhor está comigo. O Senhor, sabe qual é o meu maior medo?
não ouvir mais a voz do Senhor, não reconhecê-lo onde Ele está agindo, não perceber o que Ele está fazendo, ficar insensível ao ponto de você não ver beleza nas pequenas coisas, nas coisas da nossa vida, e perder a capacidade de celebrar, inclusive quando as coisas dão tudo errado, inclusive quando tudo está dando errado. Deus conosco, Natal, essa declaração, Deus conosco, Ele está no meio de nós. Onde você tem visto Deus? Estou lembrando da música do Adriano Romero, Ayer te vi, ontem eu te vi, caminhando pela rua, vendo numa criança, numa pessoa precisando de alguma coisa. Onde nós temos, de que forma nós temos experimentado o Senhor? Eu sei que o Senhor se manifesta para cada um de nós de formas muito diferentes, queridos. Não pense que é tudo igual, não. Eu sempre gosto de comparar o pastor Paulo comigo. Eu experimento Deus de uma forma muito distinta. O pastor Paulo, assistindo Rambo 4, Deus já falou com ele. É verdade, você pergunta para ele, né? Ele gosta de, ele fala que ele é muito contemplativo, né? Ele vai no mar e ele vai assim, né? Coisa, como Deus é grandioso, como é maravilhoso. Ele contempla assim, né? Eu sou o contrário, né? Vamos fazer alguma coisa? Olha que coisa extraordinária o que está acontecendo. Eu tive aulas de fisiologia e neurofisiologia no semestre passado na faculdade, estudando aquelas coisas complicadas demais, aquilo tudo perfeito. Tive aula de genética, né? Se uma pequena coisinha muda, gente, você tem síndromes. Que você fala assim, que perfeição. Aí eu falo assim, e tem gente que diz que é o acaso, que é evolução. E eu falo assim, como é possível? A minha fé aumenta cada vez mais, porque eu digo assim, é tão perfeito, é tão assim milimetricamente, uma engenharia, é tão complicado, que quanto mais você estuda, você diz assim, não sei absolutamente nada. Não sei absolutamente nada. Como Deus é maravilhoso. Aí eu percebo, foi Deus quem fez isso. Deus conosco. Deus conosco. Sou tão pequeno aos olhos do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que Ele me conhece e Ele tem cuidado de mim. Esta é uma declaração de fé. A sua alma se renova, a sua vida descansa, e ao ouvir a sua voz, você deve obedecê-lo. Assim Deus fala conosco. Sabe que mais, em último lugar, o nascimento de Jesus trouxe para nós uma mensagem de amor. Olha o que diz o versículo 24 e 25. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como a sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Ele obedeceu. É o próprio amor encarnado. O amor na Bíblia é uma pessoa. A verdade na Bíblia é uma pessoa. O caminho na Bíblia é uma pessoa. A felicidade é uma pessoa. E esta pessoa tem por nome de o Salvador, o Deus conosco, aquele que salva, aquele que intervém. O ágape é uma pessoa, Jesus.
se manifestou. E em obediência, quando você o obedece, quando você crê, quando você declara esta confiança, este amor se manifesta na sua vida e você para e diz assim: o que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo, mas eu estou gostando muito, porque algo de diferente está acontecendo. Não é apenas uma transformação da mente no sentido de mais informação, é algo que tem a ver com revelação. Revelação, tirar o véu, algo se descobre diante de você, quando você crê. O Natal é um convite exatamente a isto, a você crer. E Deus convida numa mensagem de Natal também a que você seja um instrumento. José, ele foi obediente, e Maria foi submissa àquilo que Jesus, aquilo que o Pai, aquilo que os anjos, os mensageiros do Senhor declararam. José obedeceu, ele tomou Maria por sua esposa, e assim também Maria se submeteu à mensagem. Esta é uma das coisas mais difíceis, amados. O próprio Jesus disse no livro de João, por que muitos não o seguiam? Ele disse, porque não querem obedecer, não querem crer, não querem deixar as suas próprias paixões, as suas próprias vontades, porque preferem amar muito mais as trevas do que a luz. E ali a palavra do Senhor nos mostra por que não acontecem maravilhas. Por causa que muitos rejeitam o Senhor, não com as palavras, mas com a sua atitude. Com a atitude. Então, o nascimento de Jesus, a mensagem de Jesus, nos mostra o milagre do nascimento virginal de Jesus, uma mensagem de fé. Sua única oportunidade de salvação, uma mensagem de perdão de pecados, a prova da fidelidade das Escrituras, que Deus cumpre as suas promessas, a revelação do amor pessoal de Deus para cada um de nós, uma mensagem de esperança, e a revelação do desejo de Deus usar pessoas, de um amor que eu recebo, mas também um amor que eu vou transmitir. Porque se eu não estou transmitindo amor, provavelmente não tenho recebido. Porque o amor de Deus nós recebemos e transmitimos para outras pessoas. Esta é a mensagem do Natal que o Senhor deseja que você proclame. Ele deseja e é um Deus que anuncia maravilhas. O desafio para você nesta noite é você renovar a sua confiança nesta declaração bíblica que é o nascimento de Jesus.